Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona aula do projeto Certifica Comigo. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre a declaração e o acesso a membros estáticos, vai fazer uma breve introdução a heap e stacking dentro da programação em Java e vai ver também algumas questões a respeito de valores literais dentro dos nossos códigos-fonte. Então, os pré-requisitos é ter assistido e entendido todas as nossas aulas anteriores. Esses são os objetivos que estão apontados no livro que a gente segue, como sendo os objetivos do exame que a gente vai tocar, considerando esses assuntos que a gente vai abordar. Então, vamos lá. Informação estática dentro do nosso código-fonte. Então, quando utilizar membros estáticos? Quando a nossa variável, né, que a gente está utilizando, ou quando o nosso método, quando a variável, no caso, não pertencer a nenhum objeto da classe que eu estou codificando. Na hora que a gente vê um exemplo, para quem ainda não conhece muito bem, acho que vai ficar mais claro. E no caso do método, quando esse método, para sua execução, ele não precisar de nenhuma informação diretamente relacionada a nenhum objeto dessa classe. Ou seja, esse método ele consegue ser executado sem informação de um objeto específico. Então, exemplo que a gente tem tanto para variável quanto para método. Supondo que eu estou criando uma classe chamada circunferência, e se você não sabe, mais para a gente calcular a área da circunferência, dentre outros cálculos, a gente precisa saber o valor da variável π, que é 3,14 alguma coisa, né? Essa variável, ela não vai, assim, eu não acho que essa variável possa mudar de valor, né? Para ela ser, inclusive, uma variável. Talvez se ela fosse uma constante, seria mais apropriado. Mas vamos supor, dentro da nossa limitação matemática, que é possível que, num futuro, a variável π mude seu valor. Talvez eu estou falando um absurdo matemático, mas vamos considerar essa possibilidade. Então, eu criaria uma variável chamada π, e essa variável teria o valor 3,14. Esse valor, ele seria o mesmo para qualquer, ele seria não, ele é o mesmo para qualquer circunferência que eu tenha. Então, eu estou criando uma classe chamada circunferência. O que ela vai representar? Ela vai representar circunferências. Então, cada circunferência nova vai corresponder a um objeto. E para todos esses objetos, o valor da minha variável π vai ser o mesmo, né? Então, se acontecer dessa minha variável π mudar de valor, agora π passou a ser 3,15. Esse valor ele vai passar a ser aplicável a todas essas circunferências. Então, não vai valer 3,14 para duas circunferências à parte e para todas as demais continua, passa a valer 3,15. Não, é um valor compartilhado entre todos esses objetos. Então, para esse caso específico, uma variável chamada π para esse objetivo possivelmente seria estática, né? Seria mais adequado que ela fosse estática. Um outro exemplo, em determinada classe eu tenho um método que retorna um número aleatório, qualquer, né? Até existe uma classe, inclusive, não sei se a gente vai ter a oportunidade de ver, que faz isso. Esse método, dentro dessa classe, tem um método que, ao ser executado, ele retorna um número aleatório, obviamente aleatório dentro das limitações computacionais. Mas ele retorna um número aleatório, e para ele retornar esse número aleatório, ele não precisa de nenhuma informação de nenhum objeto, porque é um valor aleatório. Então, ele vai lá, executa o seu procedimento e retorna esse valor. Então, não tem nenhuma informação associada a nenhum objeto que ele precisa consultar para dar esse retorno. Então, esse método também poderia ser um método estático. Outro exemplo, suponha que você quer criar uma variável que conta, a gente até vai fazer esse exemplo, uma variável que conta quantos objetos você tem criados de uma determinada classe. Por algum motivo qualquer, você criou uma classe e você quer manter o controle, né? Durante a execução do seu programa, quantos objetos dessa sua classe já foram criados. Para esse caso, é bem pertinente também que a variável que mantenha esse valor, correspondente ao número de objetos criados, que ela seja também uma variável estática. A gente vai fazer um exemplo similar a isso daqui.
Aí um questionamento. Se os membros estáticos não pertencem aos objetos da classe, eles pertencem a quem? Então, a gente comumente diz que esses membros eles pertencem à classe. Então, quando você tem um determinado membro, você vai ter de classificar ele entre essas duas possibilidades. Ele vai ser um membro de instância ou ele vai ser um membro estático. Quando ele for um membro de instância, que é o que a gente já viu, uma variável de instância, por exemplo, é um membro de instância, ele pertence a quem? Obviamente, à instância, ou seja, ele pertence ao objeto. O que significa isso? Significa que ele só vai passar a existir se existir um objeto dessa classe criado. Diferentemente dos membros estáticos, que existem mesmo que não exista nenhum objeto da classe em que eu criei esse membro. Tá? Então, a quem ele pertence? Ele pertence à classe. E a classe, ela existe mesmo que não haja objetos dela instanciados. Então, dessa forma, sabendo que esses membros eles pertencem à classe, a gente consegue chegar a algumas conclusões. Uma delas é que há apenas uma variável, independentemente do número de objetos dessa classe. Ali faltou uma variável estática, né? Há apenas uma variável estática para essa classe, independentemente do número de objetos que você instanciar dela. Outra conclusão é que você pode invocar um método ou usar uma variável estática de uma classe, mesmo que esses objetos, mesmo que os objetos dessa classe não existam. Né? Eu posso invocar, e ele vai ser executado naturalmente, um determinado método, se ele for estático, sem nem mesmo ter criado um objeto da classe em que esse método está declarado dentro. Tá, como que eu faço, falando agora em termos práticos, para determinar que um membro que eu estou definindo, que ele vai ser estático ou não? Eu vou acrescentar, é bem simples, eu vou acrescentar a palavra-chave static. Então, significa o quê? Que se o meu membro não tem a palavra static associado à sua definição, ele não é estático, logo ele é de instância. Se ele tiver a palavra-chave, ele é um membro estático. Então, só para a gente visualizar um caso aqui, eu vou criar um exemplo em que a gente vai ter a utilização tanto de variável quanto de método estático. Esse exemplo que eu vou codificar, ele é exatamente aquele exemplo que foi dado anteriormente. Eu quero controlar, eu vou criar uma classe, e dentro dessa minha classe eu quero controlar quantos objetos dela já foram criados, né, na execução atual, não desde que eu criei essa classe. Né? Então, durante a execução do meu programa, do começo até o fim dele, quantos objetos dessa minha classe foram criados? Então, como que eu posso fazer isso? Então, primeiro eu vou criar essa classe. Ela vai se chamar classe e ela vai estar dentro do pacote aula 9.exemplo1. Certo. O que essa minha classe vai ter? Então, eu vou controlar o número de objetos utilizando uma variável estática. Então, o que ele está dizendo ali? As questões de acesso continuam sendo as mesmas que a gente já estudou. Eu vou declarar ela como sendo privada, só para a gente manter uma coerência maior, né? Para a gente não poder modificar, para ninguém poder modificar externamente essa informação. Então, private, eu vou declarar ela como sendo estática, a gente já vai entender mais o porquê. Como eu estou contando o número de objetos, o mais coerente é que ela seja inteiro ou long, enfim, alguma variável de tipo inteiro, e vou chamar ela de quantidade, nome que eu quiser. Deixa eu salvar essa classe. Certo. Aí, o que eu quero? Eu quero que, automaticamente, eu controle, a minha classe controle quantos objetos dela já foram criados. O que eu vou fazer? A gente aprendeu em aulas anteriores que existe um, abre aspas, método, fecha aspas, que é executado automaticamente sempre que um objeto é criado. Esse nosso, abre aspas, método, fecha aspas, é quem? É o construtor. Então, o que eu vou fazer? No construtor, eu vou criar algum mecanismo que me permita contar mais um objeto criado. Né? Se eu passar pelo construtor, significa que mais um objeto foi criado. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que quantidade recebe quantidade mais um. Né? Eu não sei se todos estão acostumados, mas isso é o equivalente à quantidade mais mais, só para diminuir um pouco o nosso código.
Beleza. Então, isso daqui já nos garante que a minha variável quantidade ela vai ser incrementada em 1 a cada novo objeto criado. Como eu defini ela como sendo privada, eu vou criar um método público aqui em que eu permita ler essa minha variável. Como eu defini a minha variável quantidade como sendo estática, eu vou definir esse meu método também como sendo estático. Mas daqui a pouco a gente vai ver o porquê que é mais coerente, nesse caso, eu declarar esse meu método como sendo estático. Mas, por enquanto, vamos só assumir que ele vai ser estático sem muito questionamento. Então, aqui eu vou retornar quantidade. Beleza. Para economizar classes, eu vou criar a minha main aqui dentro mesmo. Certo. E na main eu vou criar, sei lá, 3 objetos. Então, classe C1 igual a new classe. Opa. Vou criar C2 e C3. Beleza, só para a gente ver se não passou nenhum erro batido, eu vou compilar. Certo, compilou. O que eu quero saber agora? Eu criei 3 objetos da classe chamada classe e quero saber se ela está contando o número de objetos já criados. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Systemout, println, certo. E como que eu faço agora para chamar esse método? Assim como eu chamo outro método. A gente já vai ver daqui a pouquinho mais características a respeito dessa invocação de métodos ou de utilização de variáveis estáticas. Então, aqui eu estou mostrando o quê? O valor que tem na minha variável quantidade nesse momento de execução dessa linha. Então, vou compilar, vamos executar aula 9.exemplo1.class. Opa, diminuir aqui. Então, ó, pode ver que o valor, deixa eu tentar aumentar a fonte, eu não lembro mais onde vai. Acho que é aqui. Fonte. Beleza, ó. Executei e quanto que ele me mostrou? 3. Da onde veio esse 3? Porque ele passou a cada chamada pelo operador new a um novo objeto, ele vai passar pelo construtor e aumenta a quantidade em 1. Aí a gente chega a uma outra conclusão, que a gente também vai ver daqui a pouco, que é o quê? As variáveis estáticas, elas são inicializadas automaticamente, diferentemente de variáveis locais de método, que não têm valor inicial previamente atribuídos, tá? Então, no caso das inteiros, ele já começa com um valor zero. Por isso que a gente alcançou um valor coerente com aquilo que a gente queria, né? Iniciou aqui, nesse momento em que esse objeto foi criado, ele passou pelo construtor, aumentou essa quantidade em 1. Foi aqui também, passou a quantidade para 2 e depois a quantidade para 3 e logo imprimiu o valor 3. Então, isso aqui é um exemplo de utilização tanto de variável, quantidade, quanto de método getQuantidade estáticos. Como que faço para determinar? Defino que eles são estáticos com a palavra-chave static. Tá, e como agora a gente responde algumas das perguntas anteriores? Como que a gente faz para acessar um membro estático? Quando a gente fala acessar no caso do método, invocar ele, no caso da variável, ler ou escrever um valor nela. Então, o que ele diz aqui é que, diferentemente de membros de instância, membros estáticos não requerem uma instância. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Não precisa existir um objeto para eu, por exemplo, aqui, chamar pelo método getQuantidade. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ó, se eu apagar essas 3 linhas, eu consigo ainda continuar executando esse método getQuantidade da mesma forma. Tanto que eu vou compilar aqui e executar. Em contrapartida, óbvio, a gente vai obter como resposta um valor diferente, mas por razões, na minha concepção, óbvias. Então vamos lá, esse daqui é um aspecto, a gente não precisa mais de uma instância. Outra coisa que ele quer dizer com isso daqui é que se esse método aqui não fosse estático, como que a gente aprendeu que ele deveria ser acessado? Eu teria obrigatoriamente que criar um objeto e por meio dessa minha variável de referência que aponta para esse objeto, eu chamaria pelo meu método getQuantidade. Então, nota aqui
eu não preciso mais, no caso dos membros estáticos, dessa minha variável de referência. Pode ver que aqui eu chamei quantidade diretamente, sem ter o intermédio de uma variável. Que é o que ele está falando aqui, ó. Sendo assim, o acesso, em vez de ocorrer por meio de uma variável de referência, ocorre por meio do nome da classe. Mas aí você pode aí se confundir, falar assim, mas por meio do nome da classe, a gente não usou o nome da classe. Na verdade, a gente não usou o nome da classe porque essa forma de invocação que eu utilizei é uma alternativa à invocação de método. Por quê? Eu poderia aqui, se eu estivesse tratando de um método de instância, assim, a gente viu que eu precisaria ter uma variável de referência aqui. Talvez um c.quantidade de acordo com o nome dessa variável. No caso de membros estáticos, o que eu poderia substituir por esse C? Pelo nome da classe. Então, é isso que ele quis dizer. Então, aqui, se eu colocar classe.getQuantidade, ele vai continuar compilando e, obviamente, produzindo o mesmo resultado. Tá? Então, nesse caso aqui, por que funcionou eu invocar esse método sem o prefixo da classe? Porque eu estou dentro da própria classe onde o meu método estático foi definido. Então, para esse caso específico, a utilização do nome da classe é opcional. Então, aqui, exemplo. Ó. Como que eu faço para acessar um membro estático? Aqui eu tenho uma classe chamada estáticos, em que eu tenho duas variáveis, uma de instância chamada instância e uma estática chamada estático. Deveria ser talvez estática, mas enfim. E aqui no método main, eu estou criando um objeto dessa minha classe e configurando os valores dessas duas variáveis. Aqui é um caso em que eu tenho a utilização dos dois. Para eu configurar o valor da minha variável instância, eu vou precisar de um objeto. E aí, consequentemente, eu utilizo essa minha variável de referência chamada objeto. Agora, você nota que o estático, a minha variável estático aqui, eu atribuo um valor a ela, eu acesso ela por meio do nome da classe e não por meio de nenhuma variável. Tá? Então, aqui eu estou atribuindo, nesse caso, o valor 8. E aqui, um atalho também similar ao que a gente fez. Como eu estou dentro da mesma classe, eu não preciso colocar o nome dessa classe aqui, está implícito. E uma outra possibilidade também é eu utilizar uma variável de referência. Uma variável de referência que seja da classe do membro estático que eu quero acessar. Tá? Então, embora isso daqui, ó, nota que eu estou acessando a minha variável estático pela mesma variável de referência que eu estou acessando a minha variável de instância. Você vai ver que isso daqui compila, isso daqui vai funcionar. Tá? Ele funciona, porém ele não é muito recomendado. Por quê? Porque ele pode confundir quem está lendo o seu código. Né? Essa informação estática aqui, embora ela seja acessível por meio dessa variável de referência, ela não pertence ao objeto referenciado por essa variável. Ela pertence, de fato, à classe. Então, se eu tivesse mais um objeto aqui, pode dar a impressão para quem está lendo o seu código que o objeto 1 ponto estático vai apresentar um valor distinto de objeto 2 ponto estático, o que não é verdade. Eles vão apresentar os dois o mesmo valor. Tá, e aí a gente chega a um outro ponto, que é a atribuição de valor inicial às variáveis estáticas. Só reforçando, o que tem de ser mantido em mente para o exame é que variáveis locais não têm valor padrão inicial. Tá? Então, assim, existem outros tipos de variáveis, como é o caso das variáveis estáticas, que recebem um valor inicial padrão. Você não precisa se preocupar em dar um valor inicial para essa variável. Mas em variável de método, isso não acontece. Tá, mas vamos ao foco. Quando a JVM ela carrega a sua classe, o que significa isso, trocando em miúdos? No momento em que você executa um determinado código, que ele vai utilizar, em que a JVM percebe a necessidade de uma determinada classe, as variáveis estáticas dessa classe, nesse momento, elas recebem, nessa única vez, elas recebem os valores iniciais conforme o tipo que elas possuem. Tá? Então, se eu criei uma variável, por exemplo, do tipo double, do tipo float, do tipo long, int, short ou byte, como foi o caso da nossa variável aqui do exemplo, a variável quantidade, que é int,
elas vão receber, as variáveis desses tipos, vão receber o valor 0. Por padrão, você não precisa inicializar ela com nenhum valor, caso você queira mesmo que ela comece com 0. As variáveis estáticas booleanas, elas vão receber o valor falso. As variáveis do tipo char vão receber o caractere de código 0. Então, a gente aprendeu em aulas anteriores o que é esse código dos caracteres. Então, ele vai receber aquele caractere que tem o código correspondente a 0. Todas as demais vão receber o valor null. Então, variável de referência vai receber o quê? Null. Vetor vai receber o quê? Null. Tá? Então, já sabe, o que não é primitivo vai receber o valor null. Tá, e aí também chega a uma outra questão que a gente acabou abordando indiretamente no exemplo, que é a possibilidade de acesso direto. Então, aqui eu tenho uma tabela que resume os casos possíveis. Ó. O que ela representa? Supondo que eu estou dentro de um método que é de instância, e aqui dentro de um método que é estático. Eu consigo acessar diretamente, eu coloquei diretamente aqui em maiúsculo, porque não significa que eu não vou conseguir acessar, ou que eu vou conseguir acessar, um determinado método. Eu estou me referindo apenas ao acesso direto. Né? Quando eu digo direto, é acesso não por meio de um outro objeto, enfim, acessar diretamente pelo padrão que a gente aprendeu. Tá? Então, se eu estou dentro de um método de instância, eu consigo acessar qualquer variável de instância dessa minha classe. Então, eu vou voltar aqui. Ó. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma variável int instância. E eu estou dentro de um método de instância. Então, public void método. O que ele está querendo dizer? Ó, você consegue acessar diretamente aqui instância igual a 3, sem problema nenhum. Isso é possível? É, se a gente compilar, vai ver que vai compilar. Então, é isso que ele está dizendo. Ó, se você está dentro de um método de instância, você vai conseguir acessar qualquer variável dessa mesma classe diretamente. Você também vai conseguir acessar qualquer método de instância. O que ele está querendo dizer aqui é que se eu tiver um método 2 aqui, eu consigo daqui de dentro chamar método 2 diretamente. A mesma coisa vale para uma variável estática. Então, da mesma forma que eu coloquei aqui que instância recebe 3, eu poderia colocar aqui quantidade recebe 9, né? Sem problema nenhum. Vamos só compilar aqui para ver se não está passando nenhum erro batido. Pode ver que ele compila normalmente. E a mesma coisa vale para um método estático. Aqui dentro, eu estou dentro de um método de instância. Eu consigo chamar getQuantidade aqui. GetQuantidade. Vou atribuir, sei lá, a variável instância. A instância recebe o retorno de getQuantidade. Beleza, ele vai compilar normalmente. Tá, então, se você for resumir aqui, o que você pode dizer? Dentro de um método de instância, eu posso chamar tanto membros estáticos quanto membro de instância, sem problema nenhum. O que não pode gerar confusão com o comportamento que vai haver quando eu estiver dentro de um método estático. Dentro de método estático, eu só posso acessar diretamente informações estáticas. Então, o que ele quer dizer? Que aqui, ó, eu não consigo, dentro de getQuantidade, chamar por método diretamente. Por que eu não consigo? É assim, a conclusão ela é óbvia, mas às vezes demora um tempinho para a gente absorver isso. Para eu executar esse método getQuantidade, eu não precisei de nenhum objeto. Eu, de fato, não preciso nem que haja um objeto da classe chamada classe instanciado. Certo, eu estou invocando aqui um método que é de instância, ou seja, ele precisa de um objeto. O método de qual objeto que eu quero invocar nesse caso aqui? Como que o Java vai saber de qual objeto da classe que eu estou invocando o método chamado método? Ele não vai saber. Né? Aí, assim, só não confunde o seguinte, se aqui dentro eu criar um objeto de classe, eu consigo, sem problema nenhum, chamar pelo método desse objeto. Então, por isso que eu destaquei ali que é diretamente, ou seja, por meio de nenhum desses, nenhum prefixo antes da chamada do método ou da minha variável. Certo, aí a gente conclui isso daqui. E já dentro de um método estático, a gente consegue acessar qualquer informação estática, como a gente fez aqui, ó, dentro de quantidade, getQuantidade, eu acessei a minha variável quantidade, que ela é o quê? Ela é estática, logo ela pode ser acessada aqui e, consequentemente, compila.
Aqui acho que era um exemplo que eu ia fazer, mas eu acho que eu acabei fazendo antecipado. Então, sendo assim, o que aconteceria se eu tornasse a variável contadora de objetos, do exemplo anterior, em uma variável de instância? Vamos fazer isso aqui. Eu vou voltar esse código como ele estava. Então, não existia essa variável, nem esses métodos, nem isso daqui. Tá. Então, a nossa classe continua compilando e fazendo aquilo que ela estava proposta a fazer. Vamos só executar ela de volta e rever. Beleza, continua funcionando. Tá, então, deixa eu só copiar os códigos para a gente não perder, para vocês, no caso, não perderem os códigos de exemplo. Certo, então, estou na classe similar aqui, só mudei o pacote. O que ele está propondo ali no slide? Que eu torne essa minha variável estática em uma variável de instância, ou seja, apague a palavra-chave static. O que vai acontecer? Vamos compilar aqui que a gente já vai ver. Então, nesse caso que ele fala aqui, ó, uma variável não estática, chamada quantidade, não pode ser referenciada dentro de um contexto estático. O que ele chama de contexto estático? Estando dentro de um método estático ou de um contexto, né, que seja estático. Por exemplo, um bloco de inicialização estático, como aqueles que a gente viu na aula passada. Tá? Então, eu não consigo acessar essa variável. O erro está aqui, nessa linha. Eu não consigo acessar a quantidade daqui de dentro. Por quê? Porque aqui dentro, dessas duas chaves, eu estou dentro de um contexto estático. Logo, eu não posso acessar variáveis de instância. Então, é isso que aconteceria caso a gente tornasse essa variável como sendo de instância. E uma outra questão também que acontece, aí você pode talvez apontar como solução. Tá, então, com base naquilo que a gente viu, se eu tornar esse meu método quantidade também de instância, vai funcionar, não vai? A gente aprendeu que a gente pode acessar o método pela variável de referência, né? Então, nesse caso aqui, vamos compilar, vamos ver se vai compilar, de fato vai, e vamos executar. A hora em que a gente executar, o que a gente vai ter de resposta? A gente vai ter de resposta aqui o valor 1. Por quê? Porque a variável que está referenciando ao objeto C1 é a variável que aponta para o primeiro objeto criado. Beleza, o que aconteceu? Na hora em que esse objeto foi criado, ele recebeu um mais. Então, o valor dele, que era 0, passou para 1. Certo. Quando a nossa variável era estática, no momento em que eu crio esse segundo objeto, a variável que estava com o valor 1 passa a receber 2. Mas por que ela passa a receber 2? Na verdade, por que ela tinha o valor 1? Porque ela era uma variável estática. E a gente aprendeu que a variável estática, ela tem uma instância só para toda a classe. Então, tanto a variável acessada por esse objeto como a variável acessada por esse era a mesma. Agora não. Como eu tornei essa minha variável aqui como sendo de instância, esse objeto tem uma variável quantidade e esse objeto também tem uma variável quantidade. Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu colocar C2, compilar e executar, também vai aparecer o valor 1. Se eu colocar C3, também vai aparecer o valor 1. Significa que eles estão compartilhando que eles estão compartilhando uma mesma variável? Não. Significa que cada um tem a sua, porém, essas variáveis estão com valores coincidentemente iguais. Porque se eu vir aqui e colocar, exemplo, C1.quantidade igual a 5. C2.quantidade igual a 6. E C3.quantidade igual a 2. E agora imprimir, por exemplo, C3, nota que a gente... Vou imprimir todas. Nota que a gente vai ter valores diferentes. Por quê? Porque cada objeto tem a sua variável e tem autonomia para manter valores diferentes nessas variáveis. Agora, se eu tornar isso daqui estático, olha o que a gente vai ter como resultado. 2, 2, 2, 2. Por quê? Ele fez aquilo que estava proposto. Aqui, aumentou a quantidade foi para 1. Só que em seguida a quantidade foi alterada para 5. Mas, ó, você alterou só a quantidade de C1. Não. Quantidade aqui, embora esteja sendo acessada pela variável C1, ela é estática, então é uma só que existe. Alterou o valor dela para 5. Depois aumentou essa quantidade em 1. Então, a quantidade foi para 6, porque estava com o valor 5. Depois alterei aqui, de modo forçado, para 6. Foi para 7.
depois da execução dessa linha, e aqui voltou para 2. Então, a minha variável compartilhada está com valor 2, e aqui eu mostro ela para todos. Se eu tirar essas atribuições diretas aqui, ela vai voltar a ter o mesmo funcionamento que a gente queria, né? Ela está contando de fato quantos objetos foram criados. O que a gente tem de problema aqui? Não é problema, mas uma questão de adequação. A minha variável quantidade é estática, mas o meu método ele é de instância, ou seja, para eu conseguir saber quantos objetos foram criados na minha classe, do modo como eu codifiquei aqui, obrigatoriamente eu vou precisar ter no mínimo um objeto, porque é por meio dele que eu vou conseguir chamar esse método getQuantidade. Eu não posso mais vir aqui e colocar, por exemplo, classe.quantidade, que era a forma que a gente estava acostumado a invocar esse método. Eu só poderia fazer isso caso esse método também fosse estático. E aí sim, da mesma forma, a gente teria o mesmo valor de retorno para ele. Certo, aqui alguns exemplos do que compila e do que não compila com base nisso que a gente aprendeu. Então, nesse caso, isso daqui compila por quê? Eu estou dentro de um contexto estático e estou acessando uma informação estática. Logo, isso compila sem problema. Aqui, outro caso, mesma coisa, eu estou dentro de um contexto estático e estou acessando uma informação estática. Desse daqui para esse, só mudou a forma de eu escrever nessa variável. Uma utilizou o nome da classe antes do membro estático e nessa daqui não, porque está dentro da mesma classe. Nota que se eu tivesse dentro de outra classe, se a minha variável estático tivesse declarado dentro da minha classe estáticos e eu tivesse dentro de outra classe, uma classe X, por exemplo, e quisesse escrever nessa variável estático, obrigatoriamente, caso eu não faça uma importação estática, eu tenho que me referir a ela dessa forma. A importação estática a gente já viu em aulas anteriores. Esse caso aqui não compila por quê? Aquilo que a gente já tinha visto. Estou dentro de um contexto estático. Aqui tem vários erros, né? Eu estou dentro de um contexto estático, tentando acessar uma informação de instância e ainda assim de forma errada, né? Eu estou tentando acessar uma informação de instância, colocando o nome da classe antes. Isso aqui está bem errado. Nesse caso aqui, o acesso, pelo menos, a essa variável de instância está certo, porém, num local errado, num contexto errado, por isso não compila. Aqui, nesse caso, eu estou acessando uma variável de instância dentro de um contexto também de instância, logo a gente não tem problema nenhum. Aqui eu estou dentro de um contexto de instância acessando uma informação estática. A gente viu naquela tabela de resumo que isso também não tem problema. E aqui é a mesma coisa, desse para esse só muda, como no primeiro exemplo, a forma que eu estou usando para acessar esse membro estático. Nesse caso aqui, não compila pelas mesmas razões anteriores. Estou tentando acessar uma variável de instância dentro, sim, de um contexto de instância, porém da forma errada, né? Aqui não é nem uma questão de poder ou não acessar uma informação dentro de determinado contexto. Aqui é mais o modo mesmo que você está utilizando para acessar essa informação. Certo. Aí tem mais considerações que a gente precisa ter em mente. Método estático, embora seja muito parecido com o método de instância, porém não igual, eles também não podem ser sobrescritos, assim como os métodos de instância. Mas eles podem ser redefinidos. Então, o que ele está querendo dizer? Vou pegar só um exemplo aqui, depois eu faço esse outro que ele está dizendo. Imagina que eu tenho essa classe aqui, chamada classe. Ela tem um método de instância chamado método, public void método, que imprime um valor x. Eu posso, numa subclasse de classe, sobrescrever esse método. E aí, todo objeto que eu tiver, de classe ou das subclasses de classe, que chamarem por esse método, perdão, todos os objetos da subclasse, a partir da subclasse que sobrescreveu esse método, que existirem, independentemente de qual variável que está apontando para ela, vão executar esse método sobrescrito, ou seja, houve a sobrescrição do método. O que ele está querendo dizer com esse slide aqui é que esse comportamento não vai existir para métodos estáticos. Então, vamos pegar um caso aqui em que fica bem evidente que para o método de instância a sobrescrição acontece, a sobrescrita acontece, e para o caso do método estático, não. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma classe chamada mãe, que vai estar dentro do pacote aula 9.exemplo3. Certo, essa classe mãe, ela vai ter um método estático e um método de instância.
Então, public static void, esse vai se chamar estático e vai imprimir só um texto em que a gente possa identificar que ele foi executado. Então, mãe.estático. Tá? É só um texto arbitrário qualquer que permita a gente, na hora da execução desse método, saber que ele foi executado. Esse daqui, instância, mãe.instância. Tá bem inútil. Certo. Aí, dando sequência, agora eu vou criar uma subclasse de mãe, chamado filho, que vai ter o mesmo corpo, né? Praticamente o mesmo corpo. Então, a classe filho, que extends mãe, com a diferença que aqui vai ser filho, aqui também vai ser filho. Certo. E por fim, agora, vou criar uma classe chamada teste, que vai dentro da main. Então, vamos criar a classe teste, que dentro do seu método main vamos ver o que ele vai fazer. Teste.java. Vai criar um objeto de filho, certo? E vai atribuir a uma variável, que eu vou chamar de var, do tipo mãe, né? Não tem nenhum problema de sintaxe aqui. Filho é um mãe, é um tipo, é um objeto do tipo mãe, então logo essa atribuição é possível. E aí vou invocar, por meio dessa variável, tanto o método de instância quanto o método estático, que a gente viu que é possível. Certo. Então vamos lá, vamos compilar. Teste. Beleza, sem erro. Aula 9. Exemplo 3.teste. Então, nota que a gente teve comportamentos diferentes aqui, mas a gente já vai entender o porquê. Eu estou chamando primeiro o meu método de instância. O que a gente aprendeu que o Java faz para identificar qual método que ele vai executar? Primeiro, ele vai identificar se existe uma declaração, né, de método cujos tipos de parâmetros correspondem com os argumentos declarados. Nesse caso aqui, ele vai encontrar. Né? Por isso que ele compilou, ele vai procurar aqui na classe mãe e encontrou. Porém, na hora da execução, o que ele faz? Ele sai procurando por esse método de baixo para cima, seguindo a hierarquia. Então, mãe está no topo da hierarquia, filho está abaixo. Então, como ele vai vir de baixo para cima, ele vai primeiro procurar aqui, classe filho. Você tem uma implementação de instância que não recebe parâmetros? Tenho. Bom, então é ela que eu vou executar. Então, por isso que apareceu aqui filho.instância. E no caso dessa segunda aqui? Essa segunda chamada, ela não vai ter comportamento igual. Por que ela não vai ter comportamento igual? Porque métodos estáticos não são sobrescritos. Como que ele vai identificar qual que é o método que ele vai chamar? Nota que na classe filho também tem esse método estático aqui. Ó. Por que ele não chamou filho.estático? Porque ele vai entender que o método estático que ele tem que chamar é aquele cujo tipo da variável, nesse caso, corresponde, né, com a classe onde esse método está declarado. Então aqui, se eu quisesse que o meu método filho, o meu método estático de filho fosse executado, o que eu teria que fazer? Eu teria que trocar o tipo da minha variável que eu estou utilizando para acessar esse meu método estático. Então, aqui eu teria que colocar filho recebe o filho que eu estou criando, o objeto que eu estou criando. Então, aqui nesse caso, eu compilando e executando, aí sim eu consigo esse comportamento que eu estava esperando. Tá? Então, nota que a implementação é a mesma. Né? Haveria sobrescrita aqui caso o Java desse suporte à sobrescrita de método estático. Então, aqui a gente vê a evidência de que ele não dá suporte para sobrescrita em métodos estáticos, só de instância.